Olá! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia para quem ainda não almoçou. Boa tarde para quem está almoçando. Devia ser só bom dia, né? Eu sempre penso isso. Porque o bom dia, ele serve para o dia inteiro, né? Em inglês, nós temos três jeitos, né? A gente tem o good morning, o good afternoon e o good evening, são para os três partes do dia, né? Mas em português a gente tem o bom dia. E o bom dia já serve para o dia inteiro. Olha eu e as minhas viagens filosóficas. E hoje eu vou receber a minha querida Priscila, que já chegou. Olá! Olá, Mari, bem-vinda! Oi, querida, Oi. tudo bem? Estou emocionada de ter você aqui no meu canal, muito Também bom! estou muito feliz de estar aqui. Thaís, tudo bem com você? Deixa eu contar para vocês como que eu e a Priscila nos conhecemos. A Priscila me conhece há mais tempo, que você está no grupo dos estudos quânticos, não é isso? Ixi, deixa eu puxar o 3G aqui para dar uma ajudada. Alô, tá me ouvindo? Então. Então, aí você tá lá no nosso grupo de estudos quânticos. Você tá lá faz tempo? Tá, faz mais de um ano. Jura? Que legal. E você já chegou aí em algum encontro quântico ou não? Não, nunca dava certo. Não. Eu Ah, trabalho de sábado, legal. né? Então, infelizmente não deu, mas o próximo vai dar, se Deus quiser. Eu acho que você chegou a responder, falar, eu não vou poder ir, mas eu queria ir, era assim, né? Legal. Sim, E aí, assim, a gente começou a se seguir no Instagram e nós viramos amigas de Instagram, né? E aí eu foi. falei, nossa, que legal o conteúdo dela, que legal o YouTube dela, que legal o seu canal, né? O seu trabalho, muito legal o seu trabalho. Conta pra gente, conta pra mim, assim, como que... Você já escreve livros, né? Conta pra Já gente, assim, a tua escrevo. trajetória. Então, eu tenho 3 livros escritos, tá? Uhum. 2 na Amazon. Um é um pouco sobre produtividade, o nosso tema, e o outro Que é legal. sobre outra sobre influência positiva, né? Então, é um pouco de técnicas de persuasão. E um eu vou lançar no final do ano, que é meu primeiro livro de história. E aí eu tenho Hum. estudado bastante desenvolvimento pessoal desde 2017. E ultimamente o meu foco está sido em autoestima. As pessoas têm perguntado bastante, então eu estou me aprofundando bastante nesse tema também. Autoestima é super importante, porque a gente precisa ter autoestima para descobrir nosso poder pessoal, para a gente poder sair da onde nós estamos para chegar num lugar melhor, né? Exatamente. Descobrir nosso potencial. Que legal, né? É muita coisa para a gente conversar. Agora Muita coisa. sim, sobre produtividade e sobre foco, né? Eu queria passar para você a minha dificuldade, que eu tenho dificuldades nessa área, e você vai ser a minha consultora. Olha que legal. Porque assim, o que que acontece? É muita informação hoje em dia, né? Muita informação, olha, é Instagram, é Telegram, que agora eu tive que entrar no Telegram, porque não teve jeito, tem os conteúdos que eu preciso estão lá. YouTube, Facebook, e agora já tem o TikTok que eu não vou entrar. Eu sempre falo assim, eu não vou entrar no Instagram, não, eu não vou entrar no Facebook, não. Desde o Facebook eu já não queria, por mim eu não teria nem celular. Mas por força das circunstâncias, o trabalho, o conteúdo que a gente precisa estar ali, então a gente acaba entrando nesse monte de rede social. Então fica um monte de informação, né? E isso atrapalha o foco. Eu sinto, eu já cheguei a cronometrar assim o tempo que eu gasto em cada rede social. Teve uma época que eu me viciei naquele Candy Crush.
Sabe Candy Crush, que é um joguinho que tinha? Eu não sei nem se tem mais, porque eu deletei aquilo lá e eu ficava horas naquele negócio. Então eu perdia muito tempo, né? E aí você perde tempo que você poderia estar fazendo algo de bom, algo produtivo, algo produtivo assim. E aí eu pergunto, né? Como é que eu sei que eu tenho algo para fazer, né? Como é que eu sei que eu tenho algo para fazer? Como é que eu sei o que eu tenho que fazer? Me explica, como é que eu saio dessa bagunça do dia a dia que a gente tem nas redes sociais? Que, para mim, o grande desafio é gerenciar esse monte de informação. Aí me fala se você tem dicas sobre isso. Então, acho que a primeira coisa é o significado mesmo de produtividade. As pessoas acham que produtividade é simplesmente fazer um monte de coisa, cada vez fazer mais coisas e aí se considerar mais produtivo. Mas, na verdade, a produtividade é fazer mais das coisas certas, das coisas que realmente vão te fazer caminhar até o seu objetivo, seja ele qual for, um sonho grande ou, às vezes, suprir todas as tarefas do seu trabalho, né? Então, o objetivo é ter um foco. Então, quer dizer que eu preciso ter um objetivo para começar. Exatamente, Muito bom, muito bom. Então, assim, para eu ter um objetivo, qual que é seu conselho? Como que eu descubro isso? Então, segundo Pareto... Eu sou aluna básica, tá? Eu sou aluna básica. Eu pergunto desde o Beabá, assim. Então, segundo Pareto, ele diz que 20% das nossas ações, elas trazem 80% dos nossos resultados. Então, quer dizer que a maioria das coisas que a gente faz porque a gente está apagando incêndio. Então, a gente não está administrando realmente onde a gente quer chegar, né? Não está caminhando naquela direção. Então, o que eu faço, né? Para eu ser mais produtiva, a primeira coisa é fazer uma lista de tudo que eu faço. Porque tem muitas coisas que a gente faz e não tem sentido nenhum a gente fazer. Então, fazer uma lista de tudo que você faz, mas tudo, sabe que é tudo? Olha, eu passo 10 minutos de manhã no Facebook, mas depois eu passo 1 hora no meio-dia, depois eu passo mais não sei quanto tempo à tarde. Eu levo tanto tempo respondendo e-mail, eu levo tanto tempo no cafezinho, tudo. E a gente vai perceber que tem coisas que a gente fica perdido, não sabe o que fazer, então termina uma tarefa, você fica procurando outra, né? E aí, quando você tem a sua lista, você sabe primeiro o que pode eliminar. E aí, segundo, você começar as suas coisas pelas coisas mais importantes, né? Então, já que a gente tem que apagar incêndio, já apaga o incêndio logo pela manhã, né? E depois a gente vai administrando as coisas que realmente dão prazer aos pouquinhos, vai incluindo também. Que daí vai ficando mais divertido as coisas, né? Porque se for só uma coisa de faz... Deixa eu dar um oi aqui para o pessoal. Valdinei, seja bem-vindo. Não estou conseguindo enxergar o nome de todo mundo. Kelly. Bom, enfim, sejam bem-vindos quem está aí, que eu não estou conseguindo ver o nome de vocês todos por causa da luminosidade aqui. Caso vocês estejam gostando aqui do nosso conteúdo, compartilhem com esse sinalzinho aqui, que é um aviãozinho. Cliquem no aviãozinho e vai aparecer uma lista para vocês compartilharem com a família, com os amigos. De repente tem alguém online que vai se beneficiar. Hoje nós estamos conversando com a Priscila. Ela é escritora e ela está falando sobre foco e produtividade. E aí vocês têm um coraçãozinho do lado direito embaixo. Cliquem no coraçãozinho assim 1000 vezes para todo mundo saber que a gente está gostando, tá bom? Muito legal. A Priscila, eu só vou dar uma recapitulada. A Priscila falou o seguinte: a gente precisa primeiro ter foco, né? A gente precisa primeiro ter um objetivo. Aí eu perguntei, como que eu faço para ter esse objetivo? Então, primeiro, vocês têm que listar todas as atividades, né? Então, listar todas as atividades. Então, assim, vou te falar o que eu faço, tá, Priscila? Eu tenho agenda, eu tenho planner e eu tenho o caderno. O que mais funciona para mim é caderno.
porque a agenda eu acabo não marcando todo dia, o planner eu também acabo não usando. Então eu pego um caderno normal mesmo, que eu tenho um caderno, naquele caderno eu anoto as coisas que eu tenho que fazer. Geralmente eu faço isso no domingo, que aí eu já planejo a semana, né? Ou então eu faço, eu divido por setores, assim. Né? Então, por exemplo, tenho que limpar a casa, porque agora na quarentena, limpar a casa é uma coisa que faz parte do meu dia. Porque como eu estou sempre aqui, e eu dispensei a diarista, então, porque assim, a minha diarista ela tem problemas de saúde, eu não quero que ela fique se locomovendo e tal, então eu acabei cancelando. Então eu mesmo tenho que fazer muitas coisas. E quando a gente está em casa, suja mais, né? Porque antigamente, como eu saía mais, então eu chegava, a casa estava limpa. Mas aí quando você está em casa, vai tendo aquela manutenção. Então tem uma louça para lavar, tem sempre uma coisa a mais para fazer, que eram coisas que talvez eu não fizesse porque eu estava na rua. Então limpar a casa já está dentro aí da programação. Só que eu sei que eu não consigo limpar a casa da perfeição maravilhosa que deveria ser, porque eu tenho outras coisas para fazer. Então eu vou fazendo um pouquinho de todo dia, para não me sobrecarregar, porque senão eu vou gastar um dia inteiro só limpando a casa, né? Então eu vou fazendo, eu estou explicando para vocês como que eu faço, né? Aí cada um vai escolher a sua melhor maneira. Então eu divido as tarefas, né? E aí, claro, a Priscila falou uma coisa super legal, que é fazer o que é mais importante primeiro. Então isso é você saber as prioridades, né? Não pode procrastinar, você tem uma conta para pagar, você tem que responder um cliente. Então, de todas as atividades que você anotar, você vê o que é mais importante. Você, se eu não fizer isso aqui, não vai ser bom, né? Então, dividam aí as coisas, muito legal. Continua, Pri, eu só quis dar uma recapitulada. Então, na verdade, são 2 pontos. O que você falou é extremamente importante, que é o planejamento. Isso você faz, né? No caderno, ou no planner, ou na agenda. Você planeja como que vai ser sua semana. Então, você sabe mais ou menos as atividades que você tem que fazer. Mas será que você sabe todas as atividades que você realmente faz durante o dia? Quando eu falo de fazer uma lista, é a lista do que você está fazendo no momento. Porque às vezes a gente fez lá um planejamento de fazer 10 coisas durante o dia. E aí as 10 coisas talvez não leve 12 horas, sei lá, 14 horas que você fique acordada. Aí tem um tempo que você fica, aparentemente, entre uma tarefa e outra sem fazer nada. O que você está incluindo nesse tempo sem fazer nada? Você está incluindo redes sociais, Facebook, tá incluindo TV? Exatamente. Facebook, Instagram, Joguinho, TV, sei lá o quê, TV, entendeu? gente, TV é uma coisa que distrai. Não assistam TV, até porque as notícias são ruins, né? Eu tô assistindo novela ultimamente. Já fui viciada. Falei muito mal de novela nas minhas palestras. Falava, gente, novela é uma lavagem cerebral, não sei o que lá. Mas agora eu senti no meu, porque assim, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre saúde emocional, né, que é a minha área, né? Então, assim, a gente precisa ver que a gente está passando por uma pandemia, as coisas não estão fáceis, a gente tem que lidar com o nosso medo, com as nossas preocupações e tal. E eu gosto daquelas novelas das 6, que é tudo bonitinho, a vida é toda perfeita, sabe? Então, assim, no máximo tem um vilão, no máximo 2 vilões. Aí aquele um vilão faz ali a mistura, né? Faz as confusões, e o resto todo mundo é feliz, todo mundo é zen. Então eu tô assistindo a novela das 6. Eu escolhi uma novela das 6 antiga lá, e eu assinei a Globo, porque aí assinando a Globo você tem o acesso lá às novelas antigas, né? Que eu acho que não tá tendo novela agora. Eu não gosto de assistir as coisas na hora que tá passando na TV. Eu gosto de assistir as coisas na hora que eu quero. E aí, quando eu vou almoçar, eu assisto a novela. Agora, a minha coach de emagrecimento já falou que eu não posso comer e assistir, porque não é bom para alimentação. Aí eu já vou ter que mudar, pegar essa novela e colocar em algum outro lugar. Mas eu controlo isso também. Então, assisto um capítulo que é meia hora, ou 2, assim, uma coisa bem controlada. Por quê? Porque é um tipo de distração que às vezes vai me tirar do foco, né? Então a gente tem que prestar atenção. A Priscila está falando uma coisa super legal, que é a gente prestar atenção no que está tirando a gente do foco, né? Nas distrações. E para a gente descobrir isso, tem que anotar tudo. Tem que ficar com o caderno ali anotando, né?
Isso. E a gente se surpreende quando a gente olha e fala assim, meu Deus, eu fiquei fazendo isso. Não, eu nem sabia que eu fazia isso. Então, realmente, é um autoconhecimento, assim, falar, ó, agora eu tenho realmente noção do que Sim. eu faço. E aí sim, aí entra a segunda parte do planejamento. E o que eu preciso fazer, né? E aí Uhum. fazer o que você precisa ser feito, de preferência, as prioridades logo pela manhã. Então, eu, por exemplo, nesse momento, eu estou me dedicando aos vídeos, né, dos 365 dias lá no meu canal. Então, eu já faço logo pela manhã. A parte de arrumar a casa, eu também, a parte mais grossa, assim, eu faço logo pela manhã, mas sempre tem que ir uma loucinha de tarde, né? E então, as coisas mais importantes ficam para amanhã. E aí, de tarde, eu tenho que me controlar, porque às vezes eu tenho alguns momentos de ócio. Então, o que que eu vou fazer? O que que eu direciono, né? Então, tem que ter um controle Uhum. também, para não incluir besteiras aí no meio. É verdade, o Valdinei está dizendo assim: a minha distração se chama celular. Exatamente, Valdinei. O celular ele pode ser um grande aliado ou um grande inimigo. Grande inimigo. Depende de como a gente vai usar isso, né? Porque afinal de contas, no celular a gente tem ali. E os grupos de WhatsApp, gente do céu, aquilo é uma loucura, né? A gente tem que se policiar, porque é muita informação. Às vezes a gente se perde no meio disso tudo, né? Porque além do YouTube dar as notificações dos canais que você costuma assinar, vem os vídeos pelos grupos de WhatsApp também, pelo menos ali no grupo de estudos quânticos, né? Tem bastante conteúdo legal, é um conteúdo muito bom, eu gosto do que o pessoal posta, até porque eu sou moderadora, se postar alguma coisa lá, você já sabe, eu vou e converso com a Exclui. pessoa, né? Exclui. Eu tô tentando conversar mais, porque essa coisa de excluir, eu tô Eu estudando diria constelação excluir a familiar. postagem, né? Excluir a Ah, sim, postagem. Mas antigamente eu era mais radical, eu já excluía a pessoa. Agora eu estou tentando conversar, ser um pouco mais quântica, né? Então, é o que eu falei, assim, as informações, ela vem de todos os lados, né, através do celular. Então, assim, às vezes a gente pegar o celular e colocar de lado para poder dar atenção para o filho, para o marido, para a esposa, né? Pessoas mesmo, e isso é muito importante, né? É muito chato você estar com alguém ali e você ficar pendurado no celular, né? Então, assim, aí a qualidade do relacionamento cai, né? E também dá um tempo para você, né? Eu vou entrar aqui na área da saúde emocional daqui a pouco, falando de como que a gente vai equilibrar também essas dicas da Priscila com a nossa saúde emocional. Daqui a pouco eu falo mais, vai, Pri? Então, você falou das notificações, uma coisa que eu fiz já faz mais ou menos um ano, um pouquinho antes de entrar no seu grupo, foi tirar as notificações do celular. Eu tirei tudo. Exato. A única notificação que tem é do WhatsApp, e mesmo assim, são das pessoas, dos grupos, está todos silenciados. Então, eu tenho horários determinados para entrar nos grupos e horários para entrar nos outros aplicativos, como no Gmail ou do Facebook, para postar, né? Porque a gente também precisa postar, né, as coisas, né? Isso. Então tem um Uhum. horário. Ele não fica me chamando a atenção, porque se chama a atenção, não tem como você não dar atenção e falar, ai, mas essa notificação é do quê? Ah, e-mail? Se for um e-mail importante. Então eu olho Exato. 3 vezes por dia, né? Porque às vezes você realmente tem e-mail importante. Mas não fico olhando toda hora. Então a Isso. notificação eu já tirei. A mesma coisa Isso. no computador. Quando eu entro lá para ver, para postar algum vídeo, para editar alguma coisa, eu não fico um monte de abinha aberta, não. É uma aba só. Então, é até aquele livro que eu indico também, é A Única Coisa. Então, você tem que fazer uma coisa por vez. Você fazer um monte de coisa, o negócio de ser multitarefa está completamente errado. A gente perde o Gente, foco olha, mesmo. isso aí, essa dica é para as mulheres, porque os homens já não fazem mesmo, né? Os Não. homens, a gente fala que os homens são mono e as mulheres são estéreo, né? O mono é que tem uma caixa só e o estéreo que tem duas caixas. Mas eu estou estudando neurociência também, né? E na neurociência eles dizem o seguinte: toda vez que você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, o teu cérebro divide a atenção. E na hora que divide a atenção, a eficiência é menor.
Então a gente acha que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo é bom, mas não é, inclusive para a mulher, tá? É que nós já fomos treinadas para fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque a mulher ela é preparada para ser mãe, né? Mesmo quem não tem filhos, a gente já nasce com a biologia toda, né? Que vem dos antepassados, tal. Então a gente já nasce com essa biologia. Aí imagina assim, a mulher no tempo das cavernas, que ela tinha que cuidar de vários filhos, e cada filho de uma idade, cada filho tem uma necessidade, né? Então, por isso a mulher acabou desenvolvendo essa coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas não é bom. Então, se vocês puderem fazer uma coisa de cada vez, né? Agora, sim, isso é muito complicado, até pelo que o Valdinei falou, né? Da questão do celular. Às vezes a gente está comendo com o celular do lado. Ou então a gente está fazendo uma comida com o celular do lado. Gente, quanta panela eu já queimei porque eu estava no WhatsApp. Aí quando eu sinto aquele cheiro assim, eu falo, ih, queimou, pronto. Aí joga a comida fora. Não, é um horror o negócio aqui, sabe? Então, precisa se policiar para fazer uma coisa de cada vez. A Pri tem toda a razão. Fazer isso. Não é fácil fazer isso, é um treino diário, mas a gente consegue. Exato, tudo é treino, né? Tudo é treino. Quando a gente não tem a habilidade ainda, a gente tem que treinar, né? E os hábitos a gente pode mudar através do treino também, né? Isso aí, tá certíssima. Bar do Julinho. A distração é dormir. A distração é dormir. Então, mas aí se o sono é de qualidade, na hora que você acorda, você não tem que voltar para a cama, né? Exato, e dormir nessa época de pandemia tá complicado, né? Porque as pessoas estão tendo muita insônia. Eu tenho muitos clientes com insônia. Eu, às vezes, tenho também, né? Por que a gente tem insônia, gente? Por causa a mente acelerada, a mente com muitas informações e muitas coisas. Por isso que essa live, esse assunto que a gente trouxe aqui é vital, que é a questão do foco, né? E o foco é fazer uma coisa de cada vez. Como que eu faço uma coisa de cada vez? Agora eu vou entrar um pouquinho na inteligência emocional, na qualidade das emoções, né? Não se cobre demais. Quando a gente se cobra demais, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e a gente acaba não tendo resultado, né? Então, assim, é muito legal essas dicas que a Pri está trazendo aqui, porque a gente anota as coisas, divide em prioridades e, principalmente, não se cobre. Se você não conseguir fazer tudo aquilo, tudo bem, a vida não acabou, tem um outro dia, tem um amanhã, né? Então, assim, é claro que não vai procrastinar as coisas. Uma hora você vai ter que fazer aquilo, mas não se cobre, não se puna, não se culpe. Eu não consegui fazer, E agora? E aí você cria aquela confusão mental, cria ansiedade, cria culpa. A culpa abaixa a tua vibração. Então, tudo isso não é legal. Cuidem das emoções também, tá? A dica da lista é justamente para fazer isso, para você cortar coisas, não é para aumentar. Não é para fazer uma lista e falar, nossa, estou fazendo pouca coisa, vou incluir mais umas 10. Não, é justamente diminuir. Porque às vezes tem coisas que você faz que não é tão necessário assim. Então talvez você possa cortar. Porque a gente ter um momento de ócio também é importante para a gente meditar, para a gente se conhecer, para a gente acalmar a mente. Como é que vai acalmar a mente se tá toda hora fazendo um monte de coisas? Tá sempre tendo foco na sua atividade, né? Você tem que aprender a parar também. Eu tava conversando isso com a Thaís ontem, né? A Thaís tá fazendo legal, assim, olha, sobre a meditação. Então, assim, eu já acho que a meditação é uma coisa que tem que ser incluída no seu dia a dia. Por quê? Porque com a meditação, você consegue estar presente no agora. E você consegue acalmar a sua mente, você consegue dar comandos para o seu corpo de que tá tudo bem, né? Então, tudo isso é muito importante. E com a meditação, a gente consegue, inclusive, acessar patamares da nossa consciência que a gente não acessa no dia a dia, né? E aí a gente começa a ter intuições novas também, né? E essas intuições que a gente chama também de insight, você pode trazer para o seu dia a dia, como uma ideia no seu trabalho, uma ideia de alguma coisa que você pode brincar com o seu filho, uma ideia de uma lembrança que você tem de alguém
que você vai entrar em contato e de repente aquela pessoa vai te trazer algum negócio novo, uma parceria. Então é muito importante a gente incluir a meditação não só como uma ferramenta de relaxamento, mas também uma ferramenta de autoconhecimento. Porque quando você para e respira e olha, você começa a perceber que toda aquela confusão mental não é necessária, né? Que a vida pode ser muito mais simples, as coisas podem, dá para esperar, não, vou fazer amanhã, faço depois, já fiz, não se culpar. Então, assim, realmente a meditação, ela traz um equilíbrio emocional muito grande, tá? A gente estava falando sobre isso ontem, né, Thaís? Ela tá aqui, calhou o assunto. Realmente a Pri, você meditação é faz muito importante. meditação? Eu faço pouco, viu? Mas eu faço 5 minutos logo que eu acordo e eu faço mais uns 5 minutos antes de dormir. Tá, muito bom, muito bom. É legal você ir aumentando, né? Conforme você puder, você ir aumentando e você procurando várias técnicas, né? Até você descobrir uma que você se identifique mais. Eu enjoo muito das coisas, porque a minha mente ela é criativa, então eu preciso sempre de coisas novas, né? Então eu enjoo da meditação. Aí eu faço uma meditação do Prem Baba, daqui a pouco eu vou só para uma da respiração, daqui a pouco eu vou para visualização criativa. Então eu tô sempre variando, assim, né? E às vezes faço, inclusive, meditação que é voltada para a oração, né? Porque como eu tenho esse trabalho terapêutico, a gente precisa também mandar luz para o planeta, para as pessoas que estão nos hospitais. Então eu tenho eu tenho uma meditação da Regina Tavares, que ela faz uma meditação de cura. É mais ou menos uns 20 minutos. Mas aí ela vai falando, então você vai seguindo o que ela está falando. Então, é uma meditação guiada. Eu acho que meditação guiada você consegue fazer um pouco mais longo, porque aí você está seguindo o que a pessoa está falando. Agora, você ficar ali parado, aí às vezes dá, né? Cuidar de mim e da minha família consta na lista. Mari, exatamente. Olha o que a Mari falou. O que você fala sobre cuidar de si, hein, Pri? Sobre cuidar de si, primeiro a gente tem que acalmar a mente para saber o que a gente realmente gosta, o que realmente é importante para a gente. Ter um tempo para a gente se olhar no espelho, se elogiar e falar: olha como eu tô bonita, meus cabelos brancos refletem a minha experiência, então tô feliz, agradecer. Isso daí faz toda a diferença. A gente ter esse diálogo, né? Com a Nossa, gente e como tem mesmo. mulher, e como tem gente com cabelo branco nessa pandemia. Eu que o diga. Eu que o diga, Então, cabelo branco tem bastante. é muito legal, porque, assim, eu não gosto de falar que é muito legal essa pandemia, pelo amor de Deus. Mas vamos olhar os aspectos positivos de algumas coisas que estão acontecendo nesse momento em que a gente não pode ter uma vida normal, né? Se é que um dia a gente vai voltar a ter essa vida normal. Mas, assim, a gente está percebendo que não é o fim do mundo ficar sem pintar o cabelo, né? Não é o Verdade. fim do mundo, né? O mais importante é o quê? É ter saúde, né? A gente está percebendo que não é o fim do mundo você não poder comprar, você não poder beber, você não poder sair, né? O mais importante é ter saúde. Então, assim, eu acho que os nossos valores estão mudando nessa época, né? Eu fiquei também com o cabelo sem cuidar um tempo, aí eu encontrei uma cabeleireira aqui no prédio, aí ela veio, mas aí a minha tintura deu problema e ela trouxe a dela. Aí ela misturou um monte de tintura, não ficou bom, mas assim, como ela fez com tanta boa vontade e tá melhor do que estava antes, então eu acabei deixando. Então a gente vai ficando mais flexível, né? Acho que se fosse num caso assim, de eu ir num salão antigamente, né? E a pessoa pintar do jeito que eu não gostei, eu ia eu ia reclamar. E com ela não, eu fui um pouco mais generosa, porque eu acho que eu estou mais generosa por causa das circunstâncias, né? Então a gente tá aprendendo a manifestar um amor, assim, nós estamos diferentes com essa pandemia, né? Com essa quarentena, não digo a pandemia, mas com a quarentena. Quem está falando aqui? A Cristiane está dizendo que bom dia, paz e bem. Gostaria de fazer essa meditação guiada. Tem algum vídeo para poder acompanhar e fazer junto? Então, tem sim, é o canal da Regina Tavares, está no YouTube.
e chama assim, meditação de cura, uma coisa assim. Depois eu posso publicar, eu posso fazer um videozinho, publicar aqui no Instagram, falando sobre as meditações que eu faço. Eu vou fazer isso para vocês, tá bom? Legal. Quem mais está comentando aqui? Falou do banho de sol. Na minha lista de... É que tá fechando, peraí. Na minha lista de... 10 minutos banho de sol. banho de sol. Eu não sei quem falou, porque fechou. Quem é que falou? Mas tudo bem. Gente, Pereira. tomar banho de sol... Pereira, exato, Pereira. Ótima dica, olha. Então, assim, o autocuidado inclui também o banho de sol. Eu tenho tomado banho de sol na sacada aqui do apartamento, fico 10 minutos. Os cientistas têm falado, os médicos, que a gente ficar no sol do meio-dia por 10 minutos é a quantidade de sol suficiente que a gente precisa de vitamina D. Então, tirem aquela coisa de que bloqueador solar, não pode tomar sol do meio-dia. Pode, mas por 10 minutos. Pelo menos isso foram as últimas notícias que eu recebi, que eu estou fazendo também. Como meu apartamento é muito frio, ficar no sol ali dá uma aliviada, sabe? Esquenta, né? Então é muito legal. Aí tem mais alguém aqui está falando, a Cristiane. Temos que ser pessoas melhores depois desse isolamento social, devido à pandemia. Acho que se ficarmos seguros depois de termos a vacina. Exato. Então, gente, agora uma coisa assim que eu vou falar para vocês a respeito da saúde emocional, né? Não fiquem muito preocupados com a vacina e não fiquem preocupados se vocês vão pegar ou não vão pegar. Vivam um dia de cada vez da melhor maneira que vocês conseguirem viver. Porque se a gente fica preocupado com o futuro, isso gera ansiedade. E nós não temos controle sobre a situação. O controle que nós temos é ilusório. Aliás, o controle que nós tínhamos era ilusório também. Não é que nós não temos controle porque a gente está com Covid ou que está na pandemia. Não é isso, não. A gente nunca tem controle, tá? Eu tô indo um pouco contra o que a Pri está falando do planejamento. Existe sim a capacidade. Você pode fazer um planejamento. O planejamento da sua semana, das suas atividades e tal. Mas um planejamento da vida, dos eventos, não dá. Por quê? Porque a vida, ela segue um fluxo. A vida é feita de energia. E a energia que você está plantando agora, que tem que ser uma energia positiva, por favor, é o que você vai colher lá na frente. As pessoas que ficam o tempo todo pensando em doença, assistindo esses jornais que falam de coisas negativas, que ficam o tempo todo nos sites procurando a coisa do Covid e tal, que ficam nos grupos compartilhando as notícias de quem é médico ou não é médico, enfim. Tudo isso que vocês estão fazendo não, que as pessoas que fazem isso, elas acabam gerando uma energia negativa para elas e espalhando isso também para os outros. Por quê? Porque as pessoas têm medo da morte, têm medo de perder emprego, têm medo, e o medo é inerente ao ser humano, a gente nasce com medo, e o medo é bom porque, de certa forma, ele nos protege de alguns eventos, né? Mas o medo, ele precisa ser controlado, a gente não pode ter medo o tempo todo, porque senão a gente vai ficando pirado, vai ficando neurótico, né? Então, é muito importante a gente viver um dia de cada vez, certo? Um dia de cada vez. Então, assim, a Pri tá falando ali, fazer uma lista e tal. A gente faz a lista, organiza. Não deu para fazer? Tudo bem, respira, né? Respira, solta, respira 3 vezes, é muito bom. Respira, solta, e aí, tá, então amanhã eu faço. Amanhã é outro dia. Aí amanhã você vai viver o amanhã. Então amanhã você vive o amanhã. E hoje você tem que viver o quê? O hoje, né? Então, sem muita preocupação. A preocupação, ela não é boa nem para a saúde, nem para a energia, nem para a mente, tá? O que mais aqui? Pri, e você? Como é que você controla a sua ansiedade? Conta para nós. Eu controlo a ansiedade me planejando na medida do possível, né? Como você falou, em curto período, não para o resto da vida. E comemorando cada coisa que dá certo. E o que dá errado, me perdoando também, né? Deu errado, não deu. Posso tentar amanhã de novo. Tá aqui meu menininho. A gente conversa para no fim da live e vem, né? Que legal. E Oi, tudo bem? Falou,
Fala oi, Tô tchau. dando Fala tchau. tchau. Fala, oi, tudo bem? Dá tchau pra todo mundo. Como você chama? Nem ficou com Gabriel. vergonha. É. E Legal. aquilo que você falou de muitas informações, na nossa cabeça já tem 60 mil pensamentos por dia, já é bastante coisa. E aí, se a gente Uau. deixa entrar notícias ruins, né? Que às vezes são sensacionalistas, deixa entrar que tipo de leitura, de traição, de morte, sei lá do que. Essas coisas só atrapalham o número de informações negativas na nossa cabeça, né? Então a gente tem que É tomar cuidado verdade. também dos pensamentos que vêm de fora, através dessas coisas. Então, a Pri falou uma coisa muito legal, celebrar a vida, né? Eu tenho até um vídeo no YouTube sobre isso. Eu acho que acho que eu li um trechinho do livro do Osho. E ele fala exatamente sobre isso, para você celebrar a vida. A Pri falou sobre celebrar as coisas que acontecem. Eu não sei se você falou isso, Pri, mas assim, eu já acho que a gente tem que celebrar tudo. Entendeu? A gente tem que celebrar sempre. Focar, é claro, celebrar coisas positivas, né? Então, assim, focar sempre no positivo da vida, né? Então, assim, eu tenho uma internet, um celular, eu consigo falar com os meus amigos, eu estou trabalhando online, eu estou em casa, eu tenho comida, eu tenho uma casa. Então, assim, listar as coisas boas que você tem na vida, focar nisso e celebrar. Como que você vai celebrar? Você pode dançar, você pode colocar uma música e dançar na sua sala. Você pode ligar para um amigo, tomar um café com um amigo, perguntar para a pessoa como está. É muito legal fazer essas chamadas de vídeo, porque a gente vê a pessoa, então dá um alento assim para quem está de quarentena, né? Eu gosto de stand-up, eu gosto daquelas comédias de stand-up, sabe? E são bem curtinhas, também é legal, porque você assiste, o cara tá ali e fala umas besteiras, eu não sei como eles têm tanta imaginação para falar aquelas besteiras, eu não tenho, né? E aí você já morre de rir, entendeu? Sobre aquilo. Esses dias eu morri de rir com um programa que chama Diário de um Confinado, que é com o Bruno Mazeu. Ele tá passando uns trechinhos, acho que no Fantástico, né? Mas quem tem Globo tem lá na Globo também tem o programa inteiro. E é super engraçado, porque ele fala de coisas que nós estamos vivendo, de como que nós estamos ficando, né, meio estranho, meio neuróticos com essa história de ter que ficar em casa. E ele leva isso para o bom humor. Então, assim, e o cara é profissional, é um artista para fazer aquilo, né? Para ver a vida daquela maneira, né? Então, por isso que eu acho que a arte, nesse momento que a gente está passando, é muito importante, né? Essas lives de música, né? Então, assim, se programem para vocês celebrarem a vida com alegria, né? Qual o momento da vida que você vai ter alegria? E essa alegria que você produza mesmo, que você ouça uma música, assiste um videozinho, uma coisa engraçada, nem que seja esses vídeos de gatinho caindo, criança Dando brincando, risada. né? Dando risada. Então, assim, para quê? Para que você mantenha uma alegria, né? E você cultive essa alegria, porque isso vai manter a sua vibração também alta, né? E pessoas com vibração alta, elas vão focar melhor, elas vão ser mais produtivas também, né? Por quê? Porque você está com alegria de viver. E a alegria de viver está nas coisas simples, a gente não precisa fazer coisas muito mirabolantes para ser feliz. E a Precisa de felicidade uma não é festa, uma... né? Só três Exato, pulinhos já tá bom. exato. E a felicidade, ela pode ser feita de pequenos momentos. Não precisa ser uma felicidade eterna, essas coisas de filme, não é isso, né? A felicidade é você quem faz, a cada dia um pouquinho, né? Um pouquinho colocando uma dosezinha de alegria na sua vida e também de gratidão, né? A gratidão por tudo que você já tem. E aí põe essas dosezinhas de alegria, né? No caso da Pri, ela tá com o filhinho pequeno ali, ela pode sentar, brincar, rolar com ele, né? Brincar de cambalhota, fazer cabaninha no meio da sala, fazer aquela bagunça, a criançada adora, né? Quando a minha filha era menor, porque a minha filha agora já tá adulta, mas quando a minha filha era menor, a gente fazia um dia da bagunça. Então, ela podia, se seu filho tá ouvindo aí, ele já vai querer fazer também. Aí agora ferrou para você, Pri. Então a gente fazia o dia da bagunça. Então aí a gente falava, hoje é o dia da bagunça, o que você quer fazer? Aí a gente tem que ter criatividade, e aí a gente vira criança com a criança, né? E é bom a gente ser criança também. Quando você está trabalhando a sua criança, você está trabalhando as suas emoções.
Isso é super saudável, né? A gente não pode ser sério o tempo todo, trabalhar o tempo todo. Então, isso faz parte do equilíbrio emocional, da saúde emocional. Que vocês podem olhar para isso como uma coisa que vocês vão cultivando mesmo para poder manter o equilíbrio, né? Ah, vou trabalhar, vou ser produtivo, vou ter foco, tá, mas e o momento de você brincar, o momento de você rir, o momento de você estar com os amigos, né? Então, tudo isso precisa continuar cultivando, né? Aí, voltando assim, a gente fazia... Bom, primeiro que uma época eu morei com a minha filha e a gente não tinha móveis, né? Então, ela andava de bicicleta na sala. Aí depois a gente comprou, aí a gente fazia cabaninha, pegava lençol, cobertor, colocava um varal assim, aí a gente montava uma cabaninha. Aí a gente ficava ali o dia inteiro. Aí ela falava, vai mãe, deixa montado. Às vezes eu deixava a cabaninha 2, 3 dias lá, ficava uma zona a casa, mas aquela coisa, né? Eu não sei quantos filhos você tem, Pri. 2. Um só? 2. Então, eu só tive uma, então eu precisava cultivar ali um pouco, né, o momento que era dela, né, porque, enfim, criança em apartamento é terrível. Então a gente fazia várias coisas mesmo, aí tinha uma época também que eu comprei umas coisas de pintar com guache, aí a gente cobria de jornal o chão, botava uma roupa velha, ficava ali o dia inteiro pintando. Então isso são coisas muito legais da gente fazer, a gente que é adulto mesmo, faz com você mesmo, faz com os sobrinhos, faz com as crianças. Se você tiver criança, se você não tiver, faz com a sua criança, né? Coisas legais, assim. Esses livrinhos de pintar também, é muito legal. Essas coisas que distraem, né? Balançar na rede, né? Balançar na rede, isso, é isso aí. Então a gente precisa ver tudo isso como uma forma de celebrar a vida, né? Tá bom, então, legal. E fala mais sobre a produtividade, Pri. Então, tem algumas coisas assim que ajudam a gente na produtividade, que é umas que você falou, né? A gratidão. A gente pode até incluir 3 coisas para agradecer todos os dias e colocando no caderninho. 3 coisas diferentes. Então, o nosso cérebro, ele vai tender, né, a sempre arrumar motivos para agradecer. Então, tudo que você vai fazer vai ser mais produtivo porque ele vai ver um sentido, ele vai ver uma alegria, ele vai ver um objetivo mesmo para agradecer. Outra coisa é a meditação, que já tinha falado, e a gentileza. Às vezes a gente conversar com alguém, perguntar se alguém tá bem, né? Não é perder tempo isso. É conversar mesmo, se importar com o outro, mostrar empatia, e a gente sai ganhando também quando a gente é gentil, né? Gentileza gera gentileza também, né? Verdade, então, com certeza. São dicas que parece que não tem nada a ver com a produtividade, mas que tem uma ligação muito íntima com a produtividade e com certeza vai ser com mais qualidade também. Porque assim, é o que eu estava falando, né? A questão do emocional. A gente ter um emocional equilibrado, que é a minha área, né? É por isso que eu estou falando. Então, assim, a gente ter um emocional equilibrado vai ajudar para que a gente consiga ver melhor o que é mais importante, o que é a prioridade, para a gente se organizar melhor. A maioria das pessoas que estão com a vida desorganizada, elas estão com o emocional desorganizado também, né? Então, uma coisa essa coisa... a outra, né? Exatamente, o emocional do bagunçado reflete em tudo. Então, assim, o que acontece? Quando você tem a gratidão, você já começa a olhar para as coisas de uma outra forma, de uma forma mais positiva. Quando você tem essa coisa da gentileza, que você falou da empatia, é super importante também, porque a gente está trocando energia com o outro, né? Então, a gente está doando a nossa energia e recebendo também. Então, por isso que eu falei, liga para os amigos, né? Ou faz chamada de vídeo, ou liga mesmo, né? Agora o pessoal está marcando festa de aniversário online, né? Eu já participei de algumas também. É muito legal porque a pessoa fica emocionada, aí você vê os amigos ali, né? Faz aquela bagunça, etc. Então isso é muito legal, né? Eu tive um curso que eu estou fazendo e era aniversário do professor. Aí a menina fez um cartaz de cartolina, escreveu várias coisas, colorida. Na hora que ele viu o cartaz, ele começou a chorar, é uma coisa tão simples, né? Mas assim, o tempo que ela gastou ali fazendo o cartaz, aí chegou uma hora assim, a gente estava cantando parabéns, e a menina levantou o cartaz, né? Isso tudo no Zoom, né? Nossa, o cara desmontou de emoção. Então, assim, é muito legal isso, né? Da gente homenagear as pessoas,
a gente conversar com os amigos, é o que você falou da gentileza, é super importante, já que nós estamos limitados, gente, mas nós somos seres ilimitados, a gente não pode acreditar nessa limitação. Então, assim, eu não posso sair de casa, estou de quarentena, tá, mas dá para fazer alguma coisa, tem alguma alternativa aí. É só ter a criatividade, lembrando que nós somos seres super criativos, né? E a nossa criatividade é o que está mantendo a gente, né? É claro que às vezes a gente dá uma pirada, às vezes a gente fica ansioso, mas a criatividade é que vai fazer com que a gente saia disso tudo, né? E a criatividade é que criou até a tecnologia para a gente poder estar aqui fazendo uma live com vocês na hora do almoço, né? Aí a Pri falou sobre a gratidão, a gentileza e falou sobre o que mais? A meditação. A meditação. A meditação. Muito legal. A meditação é super importante. Lembrando que, eu não sei meditar. Comecem. Não fala eu não sei. Pesquisa, vai no YouTube. Gente, no YouTube tem explicando como fritar ovo. Se você não sabe fritar ovo, lá tem. Então lá tem também explicando como água. Então, assim, procurem. Ou então liga para algum amigo que já medita, né? Aí se você fala, outro dia, agora eu não tô mais na vegetariana, eu não consegui. Mas quando eu decidi que eu queria ser vegetariana, eu falei com uma amiga que me botou num grupo, que me apresentou outra pessoa, eu já tava com um monte de material ali de como virar vegetariana. Então, assim, é só você procurar informação. Hoje em dia nós temos informação para tudo. Podem até perguntar para mim ou para a Priscila no direct, a gente explica também para vocês como fazer a meditação, né? Porque nós temos essa experiência. Com bioneural. É bem legal também. Legal. Uhum. Do YouTube. Então, também. Bem diferente. São vídeos, né? Os vídeos têm uma frequência, né? E faz realmente diferença. Então, assim, procurem, né? Se vocês quiserem mandar mensagem pra gente de algum assunto que vocês ficaram com dúvida aqui, vocês podem escrever pra gente no direct também, a gente responde pra vocês, tá? Assinem o canal da Pri também, né? Que ela é maravilhosa, né? Querida. E é isso, então. Já são 12h50, né? Agora a gente vamos almoçar, então. Pri, tem mais alguma coisa que você queira contribuir com a gente, querida? Só vou falar uma coisa que eu esqueci de falar, de saber dizer não. E não é dizer não para as pessoas, é dizer não para as tarefas mesmo, né? Quando você fez aquela listinha, você viu que tem coisas que são desnecessárias, corta mesmo. Corta a notícia, corta o que não te acrescenta. Saber dizer não é importante. E saber dizer não para as pessoas também. Porque às vezes, dependendo da personalidade da pessoa, a família, né, ou os amigos, então assim, interferem, né, na nossa rotina. E aí você não consegue fazer as coisas porque você acaba fazendo coisas que as pessoas estão pedindo para você. Então saber gerenciar o não é importante. Tanto o não das tarefas quanto não com as pessoas também, explicar, né? Então, assim, por exemplo, a Pri falou não pro filho dela agora educadamente, porque ela tá fazendo uma live. Ela precisou fazer, né? E ele precisa entender também que tem um limite, não é, Pri? Tô errada? Com certeza. Né? Então, assim, a gente tem que gerenciar, porque agora, como nós estamos muito próximos da família, e é uma proximidade involuntária, né? Muita gente trabalhava fora e agora está ali com o marido, os filhos, todo mundo ali no mesmo ambiente. Então a gente precisa saber delimitar, falar não, a gente precisa saber delimitar os horários, falar, olha, nesse horário eu estou trabalhando, nesse horário eu estou meditando. Como é que você vai meditar, por exemplo? Imaginem a Pri, que tem um filho lindo, mas é pequeno. Aí, mas como que ela vai meditar se ela não disser para o filho dela que naquele momento ela não pode conversar com ele, ela não pode brincar? Não é, Pri? Como é que você medita com esse menino lindo, serelepe aí do lado? Conta pra gente. Por isso que eu faço assim que eu acordo, às 5 horas da manhã e antes de dormir. Entendi. Daí... Então já tem os horários. Então. Porque no meio do dia fica mais difícil. No meio do dia eles querem atenção, é isso aí. Então, mas eu queria então incluir na tua sugestão que dizer não para as pessoas também precisa. A gente precisa saber gerenciar, porque senão a gente não consegue fazer tudo, né? E aí a gente coloca as pessoas como prioridade. E a Pri, como ela é especialista em autoestima, depois a gente faz uma outra live para falar de autoestima. Mas a autoestima também inclui você saber dizer não e você
se colocar em primeiro lugar, na medida do possível. Não é, Pri? Até falando de autoestima, não vou falar muito sobre isso não, mas uma pessoa com baixa autoestima, ela tende a procrastinar porque ela espera um elogio do outro, e aí não vem, e aí como ela depende disso, né, ela tá com aquela carência, então é mais fácil ela deixar de fazer as coisas, deixar de produzir, porque ela tá esperando, né, alguma emoção positiva da outra pessoa. Outra coisa que é legal também vocês pensarem é o seguinte: imaginem qual vai ser o resultado de você ter uma vida com mais foco e mais produtividade. Quando você se coloca nesse lugar, mentalmente mesmo, você fica com a autoestima mais elevada. Você, nossa, eu vou conseguir fazer tudo o que eu quero. Então você já se imagina fazendo todas as atividades com equilíbrio, né? E aí você já se sente melhor. E aí você anota tudo, coloca as estratégias que eu e a Pri falamos para vocês aqui, coloquem em prática, né? E aí no dia seguinte, quando você olhar, você fala, nossa, ai, consegui fazer tudo. Eu tenho muitos dias assim, mas eu preciso me policiar. E às vezes eu, inclusive, me dou um dia de descanso. Né? Porque como eu não tenho muitos horários, às vezes eu trabalho de sábado, trabalho de domingo, então às vezes eu preciso me policiar, falar, não, hoje é domingo, hoje eu vou descansar, hoje eu vou assistir aquela série, vou fazer maratona, né? Vou fazer uma caminhada. Então assim, equilibrar as atividades que você tem para fazer com as suas atividades pessoais de autocuidado também, né, Pri? Deixa eu agradecer o Edi que está aqui, a Cristiane, muito obrigada pelas duas perguntas. Muito obrigada por estarem aqui. A gente espera vocês agora no YouTube. Ótimo, vão lá no canal do YouTube. O canal do YouTube da Pri tá lá na bio dela. O meu canal do YouTube não tá na minha bio, mas depois eu passo para vocês. Ele tá mais mortinho, não tô que nem esses 365 dias. E depois você conta pra gente, Pri, como é que você tá conseguindo fazer esses tanto, não é muito vídeo não, 365? É bastante, dá um medinho, assim, né? Mas é a questão de planejamento, né? Dá para se planejar, não dá para planejar até o final, não, né? É uma coisa muito distante. Mas dá para planejar para a semana, dá para planejar nos próximos 15 dias, e aí vai dando. Tem que ser bem de manhãzinha os vídeos também. E você faz vídeo de quanto tempo, mais ou menos? Depende do vídeo, mas em média uns 10 minutos. Ah, entendi. Não, vídeo de 10 minutos é legal. Aí dá para fazer mais dias, né? Porque se fica um vídeo muito longo, legal. Parabéns pelo desafio, né? É um desafio, né? Que várias pessoas fizeram, né? Parabéns pelo desafio, parabéns por você estar conseguindo cumprir. Tá conseguindo cumprir? Tô conseguindo. Isso aí. Tô conseguindo. Isso aí. Já tô no dia 95. Uau, nossa. Bastante mesmo. Parabéns. Então é isso, gente. Eu vou encerrar então. Olha, sigam o canal da Priscila, né? Tá tudo na bio dela. Sigam o perfil dela aqui no Instagram. Se tiverem dúvidas, podem mandar direct para ela. Também podem mandar direct para mim, tá bem? Para saber sobre o meu trabalho, ou se tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo que a gente conversou aqui, tá? Foi um prazer ter todos vocês aqui, a Cristiane, eu não vou conseguir falar o nome de todos, porque Pereira, eu não consigo enxergar. Edir. O Pereira, Edir, a Thaís, todas as pessoas que estiveram presentes, gratidão imensa, tá bom? Fiquem... Gratidão pelo convite, viu? Muito obrigada. Ótima semana para vocês. Beijão, tchau, Pri. Beijo, até a próxima. Tchau. Beijo, tchau.